Muito boa noite, o meu nome é André Santo e este é o nosso podcast da Fitness Experts, nosso Fitness Business Podcast Ask the Experts. É sempre na última segunda-feira do mês, se bem que desta vez e na última segunda-feira do mês de abril fomos surpreendidos todos por um apagão generalizado e por isso mesmo, nesta nova data, hoje, agora, voltamos-nos a reunir para mais uma conversa com mais uma personalidade bastante influente do mercado. Este é o nosso quarto episódio e queria para já dar as boas noites a todos, as boas-vindas a todos, agradecer a presença e a participação de todos os que estão deste lado e obviamente deixar uma palavra especial para todos os profissionais que trabalham na área do fitness, sejam eles comerciais, estejam no apoio ao cliente, na recepção, instrutores, PTs, instrutores de aulas de grupo, fisioterapeutas que colaboram, nutricionistas, toda a gente que ajuda esta grande indústria a funcionar. O grande objetivo deste podcast é, de facto, trazer-te a ti, profissional e, se possível, gestor ou futuro empreendedor, insights poderosos, novas informações sobre, e visões, obviamente, diferenciadas sobre o estado do mercado, a evolução do mercado e aquilo que nós podemos esperar e aquilo que podemos antecipar ou ir fazendo nos nossos negócios, neste caso nos vossos negócios, no presente já e num futuro próximo. A Fitness Experts é um ramo do Grupo Academy que trata de consultoria e de formação personalizada. Estamos presentes em todo o país e damos apoio a clientes também por todo o país e ilhas. É importante dizer que na página da Fitness Experts está um diagnóstico que vocês poderão fazer, gratuitamente para auscultar alguma das áreas ligadas à gestão do vosso negócio. É uma coisa simples, para 3 minutos, e que depois, obviamente, já vos vai dar para recolher algumas informações e, no caso de quererem mais, obviamente, podem entrar em contacto connosco. Hoje temos um ilustre convidado, mais um ilustre convidado, seu nome, José Júlio Castro, é o presidente da Associação Portugal Ativo, a antiga Associação de Ginásios e Academias de Portugal, a AGAP, mais comumente conhecida durante muito tempo. Eu já conheço o José Júlio há muitos anos, mas colaboro a partir do momento em que entrei na Fitness Experts de forma mais próxima e hoje vamos beber daquele muito conhecimento que o José Júlio tem, não só na parte legal e jurídica, mas obviamente também no conhecimento do mercado, não só o mercado nacional, mas também daquilo que vai conhecendo e aprendendo no mercado internacional, em contacto com outras associações e no estrangeiro. Se acabaste de chegar, boa noite. Bem-vindo ao Fitness Business Podcast da Fitness Experts, o podcast Ask the Experts. Está a passar em rodapé o acesso ao nosso diagnóstico, mas se por acaso ainda não te inscreveste ou se queres inscrever-te ou queres passar o link a alguém para se inscrever, está agora também em rodapé o link para te inscreveres ainda vais a tempo, ainda podes entrar, ainda podes assistir a esta conversa, que esperamos que seja super enriquecedora. O meu nome é André Santo, eu sou o diretor de negócio da Fitness Experts, estou aqui enquanto moderador da conversa e é importante dizer que sou apenas e só a cara mais visível deste projeto. Atrás de mim, não literalmente, mas comigo, está uma equipa incrível, super talentosa do Grupo Academy, que dá suporte neste projeto e, aliás, em todo o dia a dia da Fitness Experts. Se ainda não conheces a Fitness Experts, podes nos seguir nas redes sociais. Aproveita, vai até ao Instagram, Fitness Experts _Portugal. Podes nos seguir também no LinkedIn e no Facebook. Estamos em todas as redes sociais e vamos partilhando insights poderosos sobre a gestão, sobre vendas, sobre RHs, sobre todos os fatores estratégicos que preconizamos. Agora, talvez seja a altura ideal, a malta continua a chegar. Olha, se estás por aí, por favor, identifica-te, diz boa noite. Olá, Helder. O Helder foi o primeiro. Obrigado, Helder, pelo feedback.
nós também gostamos muito deste projeto, tem sido muito, muito giro estar. Eu passeio muito pelo mercado, pelo país, visito muitos ginásios, visitei cerca de 300 ginásios nos últimos 2 anos. Se por acaso estás desse lado e ainda não recebeste uma visita da Fitness Experts, diz-nos onde é que estás, diz-nos o nome do teu ginásio e se quiseres receber uma visita nossa, minha no caso, diz, terei todo o gosto em conhecer mais uma realidade, tenho visto tudo e é sempre muito, muito, muito enriquecedor conhecer mais uma realidade. Por isso, se estiveres desse lado, apresenta-te, diz boa noite, diz de onde vens e quem sabe, um dia destes podemos estar a ir aí, a bater à porta, a conhecer mais uma realidade, a aprender contigo, que fazes a diferença todos os dias junto dos teus clientes. Veio a dizer que se calhar esta é a hora de dar as boas-vindas ao José Júlio. Eu vou incluí-lo no ecrã connosco. Ele vai entrar, vamos obviamente ficar a conhecê-lo melhor também, não só como profissional, mas um bocadinho do seu percurso e, obviamente, aprender com os seus insights de toda a informação que ele traz lá de fora, mas também do país e do percurso que ele tem tido no país. E, obviamente, trazer-te a ti, gestor ou futuro empreendedor ou empreendedor, insights que te possam ajudar a fazer melhor o teu trabalho e, acima de tudo, a entregar ainda mais valor junto do teu cliente final. Olá, Roberto, Mértola, Baixo Alentejo. Claro, vamos ao Alentejo. Pá, uma sopinha de tomate ou outra coisa. Pá, eu sou do fitness, mas sou homem de sustento, por isso digo de onde é que vem e podem dizer a especialidade que há ao pé de vocês, que eu vou para almoçar também, está bem? Vou para almoçar. Olá, Diogo, UP, Praça da Galiza no Porto, perfeito. Helder, claro que sim. Almancil Algarve, olha, vou estar aí esta semana, quem sabe não combinamos e passa aí. Então eu vou dar as boas-vindas, José Júlio, aqui em poucos segundos. Aqui está ele comigo. José Júlio, muito boa noite. Bem-vindo ao Olá, olá André. Olá, bem-vindo ao podcast Ask the Expert. José Júlio, a primeira pergunta é recorrente, foi assim com o Bruno Baliza, foi assim com o Bernardo Novo e foi assim com o Pedro, que é, as pessoas até já podem ter ouvido o José Júlio em algum lado, mas a ideia é conhecê-lo também aqui de um bocadinho mais perto. Quem é o José Júlio? Para além de ser presidente da AGAP, fala-nos um bocadinho do seu percurso, daquilo que tem feito e, obviamente, como é que chegou a esta posição. Sim, muito bem. Antes de mais, boa noite a todos e boa noite aqui muito especial ao primeiro a entrar, que foi o Helder, que eu já conheço há muitos anos também, do Algarve, e a todos os outros, e a todos os outros. Agora entrou uma aluna também, com todo o gosto vê-los também por aqui, e, portanto, cumprimentar todos aqueles que estão a assistir, e desculpem não estar a nomear todos, não é? Começam a ser já bastantes. E, portanto, apresentando-me, eu sou de Coimbra, tal como o André, portanto, somos da mesma cidade, e realmente a minha formação base não é no desporto, não é realmente no desporto. Uma vez, quando eu tinha aí uns meus 14 ou 15 anos, os meus pais mandaram-me a Lisboa para fazer uns testes de orientação profissional. E quem me fez a prova oral foi um senhor que as pessoas mais velhas conhecem, porque era encenador teatral muito conhecido, Bernardo Santareno. Na realidade, ele era um encenador que era psicólogo, né? E o nome verdadeiro dele, o pseudónimo era Bernardo Santareno, o verdadeiro nome dele era Martinho do Rosário. E então este doutor Martinho do Rosário fez-me um teste, perguntas orais, portanto já no fim dos testes escritos, e esteve comigo muito pouco tempo. E esse pouco tempo que esteve comigo foi suficiente para ele me dizer: ó Pato, tens que ir para direito. E foi por isso que eu fui para direito, porque depois de falar 5 minutos com aquele senhor, ele disse-me: tens que ir para direito, não podes ir para outro curso. E eu fui para direito por causa disso. Não sei se falhei a vocação. Entretanto, também durante a minha vida algumas vezes hesitei e, enfim, e até comentava que gostava de ser médico também, acho que sim, mas entretanto vim para o desporto por uma questão simples, e já que me perguntam qual foi o meu percurso, eu tenho que o contar. Portanto, depois de estudar Direito em Coimbra, portanto, entre 75 e 80, quem quiser fazer conta já vai adivinhar a minha idade, dizendo que entre 75 e 80 estive então, fiz então o meu curso de Direito em Coimbra, e já aqui em Lisboa, eu depois fui para gestão, estudei gestão, já estava a trabalhar aqui em Lisboa, mas estudei gestão, e entretanto comecei, desafiado por uns amigos, a jogar squash. Foi o meu primeiro desporto, foi squash.
Eu era muito magrinho, corria bem, eu corria bastante, portanto não jogava mal, alarguei, ao jogar squash alarguei, e entretanto deixei de jogar por aqueles motivos que normalmente estão presentes quando se deixa de jogar uma modalidade a dois. Há sempre a falha do outro, não é? Do parceiro, hoje não posso, hoje tenho reuniões, amanhã tenho outra coisa qualquer para fazer, depois sou eu que não posso, e então deixei de jogar o squash. Ainda por cima, logo a seguir a uma viagem que fiz aos Estados Unidos, tinha trazido uma raquete das novas, já com um formato mais triangular, e então foi logo a seguir que, por não ter parceiros, deixei de jogar, e passados uns meses percebi que estava a engordar. E não gostei nada. Fui para ver-me ao espelho e vi, lá, isto não tem piada nenhuma. Estou mesmo a ficar como não gosto de ser, não é? Assim, gordinho. E então tenho que tratar disto, e fui para um ginásio. Havia muito poucos. Atenção, estamos a falar nos anos 80, 80 e poucos, havia muito poucos ginásios em Lisboa. Ainda há, Sr. Júlio, ainda há, tem que haver mais, ainda há, tem que haver mais. Temos que crescer quase para o dobro, mas já podemos chegar lá. Mas realmente, curiosamente, o primeiro que frequentei foi um que, entretanto, foi meu, ou minha gestão, digamos assim, durante mais de 20 anos, que foi um ginásio ali nas Olaias. O nosso era já o ginásio Quinal, que antes existia mais pequenino, era uma coisa mais pequena, e foi onde eu comecei a treinar. E então começou-me a vir o bichinho por aí. Entretanto, convidaram-me para começar uma atividade no nicho de mercado. É muito curioso, porque os ginásios abertos ao público ainda eram poucos, mas começavam já a surgir ginásios de nicho de mercado dentro dos prédios, portanto, dos condomínios, ginásios de condomínio. E foi aí que eu comecei a fazer gestão de ginásios de condomínio. Da minha parte era a parte da gestão, por parte dos meus sócios já mais ligados a esta prática nos ginásios, era o seu conhecimento acumulado, digamos, numa altura em que ainda havia muito pouca regulação. Aliás, não havia regulação para os ginásios. E já agora aproveito por aqui, o André hoje vai ter uma tarefa hercúlea, que é mandar-me calar. Está a ver? Porque já são tantos anos de vida que eu vou contando estas histórias. Na realidade, naquela altura não havia regulação. Eu até costumo dizer, brincando com a história, que até 1999 a vida dos ginásios era uma balda, digo eu, era uma balda. Porquê? Não havia regulação. Diga. Fico curioso para preencher esse gap de não havia regulação em 1990. Como é que o José Júlio depois entra na Portugal Ativo e começa a ter papel ativo nesta regulação, nesta união do setor? Sim, senhor. Olha, foi assim. Eu, a partir de 1993, que foi quando eu entrei efetivamente no mercado, portanto há 32 anos, não é? Não havia regulação, mas dado que a minha área de estudos era a área jurídica, eu ia recorrentemente ao IPDJ fazer perguntas, porque eu achava estranho um setor que entretanto aí começou, embora timidamente a crescer, não ter regulação. E à procura de leis, não é como agora, que se vai à internet pesquisar e temos na hora. E então eu ia ao IPDJ, que na altura era ali ao pé de São Bento, e portanto ia lá para ter informações acerca de regulação para os ginásios. E não havia efetivamente nada, até que em 1999, este ano é um ano importante para o fitness nacional. Foi a primeira vez que foi publicada uma lei, era um decreto-lei, o 385, de 1999, portanto, há 25 anos, vai fazer 26 anos, foi quando pela primeira vez se estabeleceu o regime da responsabilidade técnica. O que é isto? Quando pela primeira vez o legislador, quem faz as leis, veio dizer qualquer coisa como isto, por outras palavras, claro está, andam para aí uns indivíduos a levantar uns pesos, umas garagens e tal, qualquer dia aquilo ainda lhes cai em cima, ainda provoca mortes, é preciso haver quem se responsabilize. E surgiu pela primeira vez a figura do responsável técnico. 1999, do responsável técnico, que será o tal, digamos, o pai do nosso atual diretor técnico. E nessa altura foi quando, ao mesmo tempo, se atribuíam algumas obrigações aos ginásios. Por exemplo, o seguro obrigatório para os clientes, por exemplo, também o atestado médico, que vigorou até à lei de base em 2007. Portanto, havia uma série de obrigatoriedades legais. Foi também nessa altura que se criou em Vila Nova de Gaia a AGAP, que era muito, digamos, mais doméstica, vamos chamar assim, porque tinha poucos associados, e também havia poucos ginásios, também essa era a realidade, mas aqui na zona de Lisboa começaram a surgir uns encontros de pessoas que tinham ginásios
quer em Lisboa, quer também um pouco por todo o país, e que se reuniam para pensar estes assuntos dos ginásios. Na altura, nós chamámos a este grupo um protocolo. O protocolo de saúde e fitness, chamávamos nós, o protocolo de saúde e fitness. E então, já na altura falávamos na palavra saúde, é curioso. E então, entrei porque uma pessoa no mercado me incentivou isso. Disse-me, olha, há aí um grupo que se está a reunir para fazer umas primeiras reuniões, estamos em 2001. E em princípios de 2002 começámos nesse tal protocolo Fitness Portugal, digamos assim, e a conversar sobre isso. E depois em 2000, e já agora só para acabar completar, em 2006 tomámos, eu costumo dizer, numa OPA não hostil, portanto amigável, a associação que já existia, criada em 1999, que era a AGAP, com a participação das pessoas que já na altura estavam na associação. Esta é a história, brevemente. Eu tenho aprendido, obrigado pela sua partilha. Falou-me aí do primeira vez que alguma coisa foi regulamentada e a criação desta figura do pai do diretor técnico. Eu tenho aprendido muito consigo e aprendo sempre, aliás, aproveito para dizer ao auditório que aprendo sempre alguma coisa consigo. E uma das coisas que realmente mais me chamou a atenção e que eu, provavelmente, até ser dito pelo José Júlio, não tinha bem ainda esta noção global, e eu acho que há muita gente no mercado que desconhece, que é, nós em Portugal, apesar de muitas das vezes, nestas conversas de café, que eu às vezes tenho com muitos profissionais, quando os visito, etc., dizerem que podia ser mais regulamentado o nosso setor, que falta qualidade ao profissional. Quer dizer, é verdade que Portugal é, se não me engano, e corrija-me se eu estiver enganado, mas tenho esta ideia, um dos únicos, se não o único país da União Europeia que obriga mesmo a um curso profissionalizante para, e a atribuição, neste momento já não é de uma cédula, mas de um título profissional para quem trabalha em ginásios ou em espaços de fitness, que é uma coisa que, apesar de eu falar com muitos gestores, eles dizerem, epá, os miúdos deviam vir mais bem formados, ou não sei quantos, quer dizer, no estrangeiro, se calhar qualquer curso de fim de semana coloca um curioso a trabalhar com o cliente final, em Portugal não é assim. Nós ainda somos, e acho eu, felizmente, para o cliente final, e acho que para a nossa credibilidade e autoridade, somos o único, ou dos únicos países que são obrigados a cumprir com essa legislação. É assim, esclareça não só a mim, mas esclareça quem está lá em casa também. Sim, eu prefiro dizer que fomos pioneiros realmente no título profissional, isso é uma verdade, fomos pioneiros. Primeiro realmente chamava-se cédula, quando havia um reconhecimento de competências, num regime transitório ali em 2009 entre 2009 e 2012, depois de ter estabelecida a profissão do técnico de exercício físico em 2012, então com os títulos profissionais. Se fomos efetivamente pioneiros. E o que podemos efetivamente dizer é que fomos dos primeiros a requerer habilitações adequadas. Isto já decorre da lei de bases, que fala dos conhecimentos e das habilitações adequadas a título académico ou profissional. Atenção, já referindo as duas vias. E, portanto, eu prefiro dizer que fomos pioneiros. Hoje em dia, a Europa está a acompanhar, a tentar acompanhar, digamos assim. Posso dizer que Espanha, por exemplo, tem um programa que se parece bastante com o nosso neste momento, em termos de exigências. Podem não estar ainda a cumpri-lo, porque também a Espanha é muito grande e cada região leva o seu tempo a aplicar a legislação e muitas vezes até reage contra a legislação mais, digamos, centralista que existe. Mas, por exemplo, aí existe legislação, mas há 2 anos só. Atenção, porque antigamente não existia rigorosamente nada. Portanto, pioneiros, eu prefiro dizer pioneiros do que dizer que estamos sós nessas exigências. Agora, o que é efetivo é que temos exigências de adequada formação académica ou profissional, como aliás diz a nossa própria lei de bases da atividade física e do desporto. E isto é algo que ainda temos que comunicar muito, fundamentalmente a quem tem que estar connosco, que é a classe médica. Porque eu tenho ouvido recorrentemente, e ainda há pouco tempo ouvi isto, uma pessoa ainda por cima ilustre da classe médica que me diz, sabe, que isso das habilitações para trabalhar no ginásio, quaisquer 300 euros de treino ou de formação já dão para trabalhar no ginásio, e eu
tive efetivamente que dizer não é assim, é um mínimo, e portanto eu não gosto de corrigir, principalmente quando são pessoas com conhecimentos extensos em outras áreas, e era o caso, mas tive efetivamente que precisar, não gosto da palavra corrigir, que parece que estou acima, não é nada disso, tive que precisar aquela informação que a senhora estava a dar, era uma senhora que estava a dar, dizendo-lhe não é assim, na José realidade, Júlio. nós precisamos pelo menos de 1250 horas. Pronto, e é de facto, eu acho que é motivo de orgulho para o nosso país e para o setor, independentemente, obviamente, de querermos sempre, e acho que é uma ambição legítima de todos, querermos cada vez melhores profissionais, e eu diria, não só no setor do fitness, eu diria em todos os setores, é transversal. Estamos agora também em plena época de eleições e até já de votação, e se calhar também queríamos melhores políticos, não é? Por isso acho que é legítimo pedir melhores profissionais do fitness quando se calhar pedimos melhores profissionais noutras áreas também, mas é um motivo de orgulho já termos sido pioneiros nessa parte. Diga-me só aqui uma questão. De todas as mudanças, obviamente o José Júlio relatou aqui uma, uma realidade do fitness se calhar mais arcaica. Eu acho que o setor tem evoluído muito. Eu entrei já depois, mas entrei em 2006 a trabalhar profissionalmente no fitness e realmente as diferenças são assombrosas para melhor, na qualidade do espaço, na qualidade da oferta, na qualidade dos profissionais, pá, em quase é transversal em quase todas as áreas, mas nos últimos 5 10 anos, e não importando muito a minha opinião de quem está lá em casa, mas a sua, que é que acha que foram a maior evolução? O que é que acha que evoluiu mais nos últimos 5 10 anos? Na Obviamente temos aqui uma pandemia pelo meio, mas Sim, sim. Bem, primeiro realmente foi o crescimento do mercado. Houve a noção por parte dos empresários que era um mercado válido e um mercado em crescimento. Naturalmente que foi por isso. Depois foi também a regulação que existiu. É verdade, alguma que não foi a regulação ideal, por exemplo, em 2009 saiu um decreto-lei que obrigava a que só licenciados trabalhassem nos ginásios. Nós já nos esquecemos disto, porque até parecia absurdo, não é? Mas na realidade isso aconteceu, depois foi corrigido em 2012, mas houve essa preocupação de regular e de efetivamente estabelecer habilitações. Talvez por isso nós tenhamos boa imagem. Eu costumo até referir isto, pode realmente esta minha reflexão não ser bem recebida por toda a gente, mas eu costumo ouvir muito falar, até na televisão, de negligências médicas. Pois acontece, isso acontece em qualquer profissão. Felizmente, os ginásios não têm recorrentemente, não digo que não surjam casos pontuais, claro está, mas não têm recorrentemente esta fama de negligências na prescrição de exercício. Não é o que define realmente os ginásios em Portugal, felizmente. Isso quer dizer que realmente as habilitações neste momento estão adequadas, até porque acima das habilitações base tem também toda aquela oferta, e o André sabe, na própria Fitness Academy, a oferta das especializações nas várias áreas. Eu costumo recomendar sempre a cada pessoa que me vem dizer que quer ser PT, portanto personal trainer, que o trabalho de personal trainer é um trabalho exigente e que deve fazer uma especialização em treino personalizado. Por exemplo, isto acresce às tais mínimas 1250 horas, está a ver? Portanto, houve efetivamente uma evolução muito grande e também uma profissionalização da gestão dos ginásios, que não havia, uhum. e agora há realmente bastante. E havia muito pouco antigamente. É realmente, eu partilho da opinião, de facto, os gestores estão cada vez mais capazes, cada vez mais empoderados a fazer as suas funções. Nota-se isso nas coisas às vezes pequenininhas, pequenininhas que se calhar são as mais impactantes, que é a qualidade de serviço que é prestado depois ao cliente final. Hum, eu, eu vejo a Portugal ativo e tenho trabalhado enquanto parceiro da Portugal Ativo nestes últimos 2 anos muito de perto, e é comum falarem desse papel de destaque ou pelo menos de respeito que as associações estrangeiras têm com a Portugal Ativo. Porque é que acha que, se calhar internamente, há muita gente que não dá valor à Associação de Ginásios e Academias de Portugal que nós temos e externamente vem este valor reconhecido de outra forma? Qual é que acha que é a diferença ou a visão de lá de fora para dentro e não existe de dentro cá para dentro também?
Sim, sim, sim. É verdade que costuma-se dizer que santos da casa não fazem milagres, e a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha, isso é verdade, costuma-se dizer, mas isso é uma realidade. Deixe-me só aqui dar aqui uma resposta ao João Caneco, que pôs aqui um comentário sobre os Sim. EREPs. Os EREPs é o European Register of Exercise Professionals, que é um registro europeu que efetivamente existe no seio da Europa Active, para, digamos, atribuir graus à formação dos profissionais do fitness, digamos cá em Portugal, dos técnicos de exercício físico. Este reconhecimento europeu não é válido em Portugal por um simples motivo, é porque em Portugal é estabelecido o tal título profissional, coisa que não acontece em outros países. Portanto, como isso não acontece nos outros países, mas acontece cá em Portugal a obrigatoriedade de um título profissional, este reconhecimento do IREPS, digamos que é supletivo, digamos, dispensável. Redundante, não é? Redundante, digamos, porque o que existe e é necessário é efetivamente o título profissional. Mas ainda bem que faz este comentário, João, porque para qualquer pessoa que queira vir trabalhar para fora, pois naturalmente, e principalmente se for para o Reino Unido, que é onde ele é mais válido, é realmente um reconhecimento europeu que certifica um português qualquer, num determinado nível, dependendo das suas competências e da sua experiência e também da sua formação de base, para poder exercer então nesses países, fundamentalmente norte da Europa. Agora, voltando então à sua questão sobre porque é que a associação está bem vista. Está, felizmente está, isso é uma verdade. Orgulha-nos, também orgulha-nos isso. E porquê? Desde logo por uma situação que é uma evidência. É que nós somos altamente representativos do setor. Nós temos hoje em cerca de 1.300 ginásios, nos quais incluímos aqueles muito pequeninos também, estúdios de treino personalizado, etc. E nós temos cerca de 850 clubes filiados, o que faz da Associação Portuguesa das mais, se não eu diria, eu atrevo-me a dizer a mais representativa da Europa, uma vez que a filiação numa associação é como os sindicatos, não é obrigatório filiar, não é? Não é necessário filiar, não é obrigatório, melhor dizendo, não obrigatória afiliação. Depois, porque efetivamente, pouco a pouco, nós fomos fazendo um trabalho, digamos, consciencioso, um trabalho, penso eu que sensato, e estou muito à vontade para falar, porque quem iniciou este trabalho não fui eu, foi o professor José Luís Costa, portanto, renda-se homenagem ao professor José Luís Costa, que é o grande artífice deste movimento de crescimento do movimento associativo nos ginásios, e ele pouco a pouco, e depois eu entrei inicialmente como vice-presidente dele, pouco a pouco começou realmente com esta preocupação de dignificar a profissão. E pouco a pouco, com as nossas idas aos ministérios, à tutela, ao IPDJ, às entidades de inspeção, nomeadamente à ASAI, etc., começámos a angariar esse reconhecimento destas entidades que confiavam em nós. Por outro lado, tentámos também levar sempre formação. Na altura do IVA, da descida e depois subida do IVA outra vez, foi necessário informar, nomeadamente dar algumas ferramentas para podermos rentabilizar as atividades dos ginásios. E eu lembro, André, que na altura não havia nenhum fitness experts, não é? Portanto, a AGAP tomou muito estas dores, não é? De tentar informar como é que podemos efetivamente ser bons gestores e ultrapassar estas dificuldades, estas pedras que nos vão pondo aqui no caminho. E, portanto, começou a angariar o respeito de quem efetivamente necessitava. E depois, se me permite, dando aqui um salto, não é? Mas para não estar aqui a falar todo o tempo sobre isto, dando aqui um salto na pandemia. A pandemia, a função, o trabalho da Portugal Ativo foi essencial, porque eu recordo-me ainda, cada dia que passava havia regras diferentes, havia uma orientação da Direção-Geral de Saúde, a célebre orientação número 30 da Direção-Geral de Saúde, que cada dia que passava, ora possibilitava a abertura das atividades de grupo, ora já dizia que as atividades de grupo só se fosse com 3 metros de distância entre cada, ora agora a possibilidade o uso dos vestiários balneários, ora agora já se pode abrir a sauna e tal, e a Portugal Ativo foi a entidade que esteve sempre presente e deu a cara para informar os ginásios nessa situação, em que ninguém mais dava, até porque não se queriam comprometer, e eu até compreendo, porque havia que, perdão, muitas vezes interpretar as próprias
orientações e, portanto, como nós tínhamos canais abertos, Direção-Geral de Saúde, com o Secretário de Estado, com o Presidente do IPDJ, foi possível ajudar muito os ginásios neste trabalho também de informação. Não é só a formação, é fundamentalmente, até diria eu, de informação. Portanto, é uma associação hoje em dia, felizmente, respeitada, coesa, que também é muito bom ser uma associação coesa, e portanto talvez seja por isso que depois temos associações de vários países, nomeadamente estes que agora estão a fazer o seu percurso na Europa, no leste, mais a leste, que recorrentemente nos telefonam e telefonam aqui aos nossos serviços. Como é que vocês fizeram para reunir, por exemplo, e para fazer os vossos encontros nacionais? E como é que vocês escolhem os temas? E como é que tentam atrair as pessoas que não estão centralizadas nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto e tal, e questionam, e nós vamos dizendo qual tem vindo a ser o nosso percurso. Naturalmente, há algumas tropeções, algumas coisas que podiam ter sido mais bem feitas, mas penso que resultou. Talvez seja por isso. José Júlio, eu gostava de voltar a este ponto mais à frente, que eu acho que há algo que nós. Eu também me sinto nessa obrigação, que temos a obrigação de passar para o auditório, mas eu vou deixar parte deste assunto lá para a frente, que é a possível, o possível pé atrás, aqui para utilizar aqui meio um português mais simplificado, mas também mais simples, não tão formal, o pé atrás que algum do mercado tem com a Portugal Ativa. Eu gostava de voltar isso mais à frente. Para já, gostava de fazer aqui uma viragem na nossa conversa. Estamos aqui numa parte muito legal, ou jurídica, ou a evolução, ou o estado do tempo. Eu gostava de perguntar-lhe agora sobre. Nós temos tido, obviamente, o crescimento de algumas marcas em Portugal que têm ocupado uma grande fatia do mercado, umas que já têm algumas décadas, outras que são um bocadinho mais recentes e que têm tido um crescimento exponencial. E temos também informação que muito em breve já há algumas cadeias estrangeiras presentes em Portugal, mas que há algumas cadeias internacionais que planeiam entrar no mercado em breve. Como é que o José Júlio, enquanto responsável por esta maior associação de ginásios e academias de Portugal, vê esta entrada destes grandes players e como é que isto pode afetar o ecossistema entre clubes grandes e clubes pequenos? Porque eu sei que dentro desta plateia, pelo menos nos últimos episódios, tem estado realmente, e é uma coisa que nos orgulha a nós, Fitness Experts e Grupo Academy, que é estarmos a servir o mercado de forma global. E aliás, as pessoas apresentaram-se há pouco, temos aqui gente de sítios não tão centrais, não tão grandes, de centros não tão urbanos ou não tão grandes, e por isso eu sinto que este podcast é representativo e esta resposta pode ser também útil para quem nos está a ouvir. Como é que a HAP, ou Portugal Ativo, e o José Júlio, na sua pessoa, vê a entrada de mais players internacionais, que obviamente vêm trazer a sua força no mercado, força seja ela em números, seja ela em preço, seja ela outra qualquer, seja em qualidade do espaço. Como é que vê esta entrada de grandes players, mais os players nacionais? Como é que isto pode afetar o ecossistema do país? Sim, sim. Já agora, atrevo-me a lembrar que essa foi também um desafio que foi lançado pelo Pedro Simão no último podcast, não foi? Sim. Que é como é que podem coexistir no mesmo ecossistema, ginásios independentes, os standalone, não é? Como agora se chama, com ginásios de grandes cadeias. Foi também um tema. E eu estava presente, por acaso caí nessa altura, mas depois fui ver para trás portanto, lembro-me desse desafio que foi lançado pelo meu amigo Pedro Simão, e que é uma pessoa que eu respeito muito, porque é um trabalhador incansável, uma pessoa que está à frente dos problemas. Portanto, está à frente no sentido de quando surgem os problemas, ele já lá está para os resolver, querem encontrar soluções. Portanto, é realmente um desafio. Primeiro que tudo, como é que vejo? Eu vejo como uma inevitabilidade, não é? Até porque isto não é um fenómeno português. É um fenómeno europeu. Ainda agora, recentemente, eu estive na FIBO. Aliás, eu também não gostava de deixar de todos aqueles que estão aqui a assistir, de desafiar para, podendo, irem à FIBO, na Alemanha, a grande feira do fitness, e ao mesmo tempo organiza-se também, na véspera, o fórum da Europa Active, da Associação Europeia do Fitness, que apresenta um relatório, Europa Active, que é feito juntamente com a Deloitte, com os números do fitness. E, portanto, porquê é que eu digo que é uma inevitabilidade? Porque
nesse relatório está muito clara que existem cerca de 71,6 milhões de pessoas a treinar nos ginásios europeus. E que só nas 20 maiores marcas treinam 18,8 milhões de pessoas. Só nas 20 25%. maiores marcas. Estão a ver? Portanto, isto é um número que nos leva realmente a considerar que isto é inevitável, já que acontece na Europa, acontecer também em Portugal. Em Portugal, nós sabemos que isto também acontece. Porquê? Porque cá temos os números dos barómetros também, que nós próprios vamos apresentar agora na sexta-feira no nosso congresso anual, e estão todos convidados, ainda se podem inscrever, inscrevam-se no nosso congresso anual da Portugal Ativo, porque vamos apresentar também este barómetro, mas posso já adiantar que efetivamente crescem também os ginásios de cadeias, sem dúvida nenhuma, e além de crescerem estes ginásios de cadeias, cresceram também os outros, e nomeadamente estudos de treino personalizado, etc. Mas, indo mais ao encontro da sua questão, como é que eu vejo? É uma inevitabilidade e há que ter ferramentas para poder subsistir juntamente com os ginásios de grandes cadeias, naturalmente. Ora, passados uns dias, eu posso lhe dizer, agora não tenho bem presentes os temas, mas eu até a uma altura até decorei 2 ou 3 para vos dizer aqui. Eu pensei, realmente, se eu hoje em dia me quero adaptar às novas tecnologias, deixem-me ver, se eu for à inteligência artificial perguntar como é que eu posso combater com o ginásio independente, ginásios de grandes cadeias, o que é que a inteligência artificial me responde? E foi muito engraçado, sabe? Porque não é aí que eu vou centrar a minha resposta. Atenção, que estava aí a roubar conhecimentos de uma inteligência artificial que eu nem sequer sei de onde é que vem, não é? Mas na realidade é muito interessante porque dá algumas pistas. A resposta que me deu centrou-se em alguns pontos, e se bem me lembro, o que dizia é que os ginásios independentes devem capitalizar alguns pontos fortes, algumas vantagens que têm, e têm efetivamente, nomeadamente a flexibilidade. Tem efetivamente uma flexibilidade diferente de uma gestão centralizada, o atendimento personalizado. Na realidade, muitas vezes o próprio proprietário ou o gestor, que é dono do seu ginásio, muitas vezes está lá e, portanto, pode ele próprio fazer ele um atendimento personalizado, e também o sentido da comunidade, era o que falava, o sentido da comunidade. E é curioso que é um dos temas que nós vamos tratar também no congresso de sexta-feira. Quer dizer, mais união entre os clientes e os funcionários. Foi isto que me respondeu a inteligência artificial. E depois ainda me disse, para competir é preciso qualidade, equipamentos modernos, não deixarmos ficar no passado, marketing local. Isto é uma realidade, um ginásio independente local, pois naturalmente que pode ter melhor conhecimento de marketing a adotar localmente, programas de fidelização, inovação, uma vez mais, é também um dos temas que vamos é curioso isto, porque é também um dos temas que vamos falar no nosso congresso de sexta-feira. Uhum. Quais são os desafios? É que as grandes cadeias têm realmente mais recursos, têm recursos financeiros, têm uma audiência maior em termos de marketing, naturalmente, e depois a própria inteligência artificial, eu agora não sei se estou bem lembrado, mas creio que era isto, aponta soluções. E quais são as soluções? Por exemplo, o foco imediato no cliente muitas vezes não é o foco da cadeia, ou melhor, de ginásio de cadeia. Tem outro tipo de focos, nomeadamente centrado nas próprias receitas, Sim. e no volume de receitas, etc. A tecnologia, não esquecer a tecnologia, não pensar que a tecnologia é para os grandes. A tecnologia é muito mais para os pequenos, porque pode diminuir custos. Portanto, outra via. E depois, uma coisa muito engraçada, que eu também já tinha pensado, que era as parcerias com empresas locais. Portanto, é também uma solução para isso. Sem recorrer à inteligência artificial, pois, e eu poderia, sem dúvida nenhuma, abordar o tema em outras perspectivas, não é? Se quiser, eu posso continuar com isto. Quer mais 2 minutos? Olha, José, eu é engraçado, porque obviamente estou a ouvi-lo. Eu já fiz parte do mercado e fui profissional ativo, instrutor, dei aulas de grupo, fui PT, fui diretor de clube, Uhum. e de facto há coisas, mas estou a ouvi-lo também neste momento como papel de consultor e diretor de negócio e de consultoria. E Uhum. de facto, nós também ajudamos negócios.
por todo o país e de todas as dimensões e de vários modelos de negócio. E de facto, de uma forma muito muito simples e pela rama, esses são de facto, acho eu, pontos estratégicos muito importantes que eu acho que fazem sentido os clubes ditos, os clubes standalone, e assim podem ser grandes, mas não, podem ser maiores, mas não fazendo parte de cadeias, os clubes que estão mais sozinhos, por assim dizer, fazerem frente a máquinas maiores. Mas acho que se quiser explorar, eu acho que é de muita utilidade para quem nos estiver a ouvir explorar mais soluções estratégicas, porque para já, do ponto de vista consultivo, eu não tenho nada a dizer-lhe a não ser a inteligência artificial está pelo menos a dar boas ideias. Tá, Agora, depois temos tá. é que saber implementá-las dentro de cada contexto. Até eu E aí, fiquei se calhar, já surpreendido, pode veja ser lá. preciso ajuda especializada. Não sei de quem, mas ajuda especializada. Agora, os insights estão ótimos. Se quiser desenvolver, estará à Mas eu vontade. estava para chegar aí. É que, na realidade, temos uma das soluções que também está aí. Estar com quem sabe, naturalmente. Claro. Com quem sabe são os experts, sem dúvida nenhuma. Eu ia chegar aí e não é para lhe fazer a vontade a si, é porque realmente parece que isto faz todo sentido, não é? Esta é a primeira solução. E já agora, respondendo ao Pedro Simão, ele também já está a desenvolver a sua resposta, não é? Com a sua marca de franchising, a Fitness Factory, que também está a apoiar realmente os ginásios locais, nas várias localizações, com o seu saber, com o seu conhecimento e com a sua experiência. Portanto, realmente pode ir por aí. Realmente, se não tivesse inteligência artificial, como é que eu responderia só a isto? Como é que subsiste então esse standalone com os ginásios de cadeias? Naturalmente que há uma solução que me veio logo à cabeça e esta solução já tem talvez 40 ou 50 anos, mas eu lembrei-me dela, que é, na realidade, as grandes cadeias fazem uma economia de escala, portanto, otimizam, ou com a otimização dos processos produtivos, pela produção em grandes quantidades, nomeadamente pela compra em grandes quantidades, reduzindo os custos por unidade, naturalmente. É isto a economia de escala e é isto que, efetivamente, também fazem as grandes cadeias. E lembrei-me, talvez já não do seu tempo, André, porque o André é muito mais novo do que eu, mas em Coimbra chegou a existir uma empresa já na altura da Revolução, portanto isto em 1974, talvez por aí, que se chamava Grupal. Grupal era uma espécie de macro da altura, que eram os vários possuidores de mercearias, vamos dizer assim, face aos grandes supermercados que começavam ali a surgir, reuniam-se numa central de compras. Portanto, na realidade, conseguiam preços mais baixos. Talvez seja uma hipótese a explorar, se isso é possível. Claro que já está a ser explorada pelas marcas, nomeadamente do franchising. E, nomeadamente, que pode ser um caminho a seguir por marcas que prestem estes serviços de aconselhamento, estes serviços de expertise, não é? Para os ginásios também. Depois, há outros desafios e, eventualmente, até mais importantes, que nós falamos muito no desafio entre o clube independente e o clube da grande cadeia. Mas, no entanto, no ecossistema do fitness existem muitas outras tipologias e que nós temos que dar efetiva atenção. E essas tipologias, digamos, no ecossistema, existem dentro dos próprios ginásios. Existem realidades diferentes, umas com vantagens sobre as outras, nos ginásios de budget ou de mid-market, nos ginásios premium, nos ginásios boutique, nos ginásios médicos que agora começam a surgir, que é um outro desafio, nomeadamente em termos fiscais, como é que vamos combater isto, clínicas que oferecem serviços de fitness, nos ginásios corporate, que são os ginásios das empresas e, portanto, e muito bem, que oferecem prática de atividade física, mas também e outros, embora em menor medida, os ginásios dos hotéis, e depois, e o digital? Também não subsiste no mesmo ecossistema. O digital, com os online gyms, com as aplicações, com os chamados wearables, tudo isto está no mesmo ecossistema. E depois outro ainda, e o outdoor? E o outdoor não está no mesmo ecossistema? Também está. Com os bootcamps, com os playgrounds, etc. Está no mesmo ecossistema. A única coisa que está no ecossistema e que pode ajudar e não dificultar são os próprios fornecedores de equipamento, não é? Que também subsistem, mas não fazem frente, digamos assim,
à escolha da participação. Portanto, na realidade, é um setor que necessita muito, e concluo dizendo isto, de formação, quer dizer, formação e informação. Eu aprendo muito quando vou aos congressos. É claro que quando nós saímos de um congresso, a primeira ideia que temos é, epá, isto eu já sabia, vim cá perder um bocado de tempo, mas na realidade não é assim. E dou só um exemplo e com isto me calmo. Foi há muitos anos que num encontro da ARSA, que agora se chama Health and Fitness Association, portanto uma associação internacional com sede em Boston, que faz encontros europeus todos os anos, portanto aqui na Europa. Portanto, passa aqui a redundância, faz encontros todos os anos aqui na Europa. E num encontro, e recordo-me que foi até em Amsterdão, já há bastantes anos, eu ouvi pela primeira vez falar nas aplicações para os telemóveis, aplicações do ginásio para os telemóveis. Isto hoje, praticamente todos os ginásios já o têm. Na altura, não. Eu lembro-me, quando cheguei a Portugal, fui ter com o fornecedor do meu sistema informático e disse: eu preciso de uma aplicação para o meu telemóvel na qual os clientes façam a reserva das aulas, as aulas de grupo, que tenham acesso ao seu esquema de treino. Sim, isso pode-se fazer, pode-se fazer. Eu disse: pode-se fazer, não. Vai fazer e no fim do mês tem que estar a trabalhar. E não é que esteve mesmo. Foi fantástico, porque eu via a satisfação dos meus clientes ao poder dizer, mesmo até aos seus amigos, vejam o que o meu ginásio já tem. Isto que hoje já qualquer ginásio tem, na altura foi uma novidade. Até as pessoas mais velhas estavam todas entusiasmadas a pedir ajuda para instalar aquilo no telemóvel. Portanto, a formação é essencial. Temos que estar José presentes e Júlio. não pensar que é uma perda de tempo. Então, José Júlio, eu vou tentar fazer aqui um wrap-up desta pergunta. Eu tinha perguntado aqui ao José Júlio como é que ele via a entrada de ainda mais players internacionais, para além das cadeias portuguesas que estão em clara expansão, e como é que isso podia afetar ginásios mais pequenos, standalone, ou ginásios grandes, mas standalone, de marcas únicas. O José Júlio, aqui numa resposta combinada entre a ajuda da inteligência artificial e das suas próprias soluções, falou de várias coisas que eu estava a destacar, só para que depois as ideias fiquem mais claras para quem nos está a ouvir. Então, Claro. uma delas é, obviamente, fortalecer o sentido de comunidade, aproveitar o facto de serem mais pequenos ou estarem em standalone para serem mais flexíveis, para priorizarem também o seu cliente como ponto número um do seu e propósito do seu trabalho, desde que abrem até que fecham um espaço. E depois falámos aqui de algumas soluções, se calhar um bocadinho mais técnicas. Possível, por exemplo, associação a outros ginásios para fazerem centrais de compras ou centrais de negociação com fornecedores. Falámos também de parcerias locais e de utilizar um melhor conhecimento do mercado local para poder tirar partido comercial dessa dimensão mais humilde. E falou agora, que eu acho que gostava também de sublinhar, por razões óbvias, não há hipocrisia nenhuma aqui, mas é uma coisa que realmente acredito, é que realmente a formação e o conhecimento que está ao dispor, e que hoje em dia, José Júlio, é importante referir, que está muito mais acessível do que numa alguma época da existência humana. O conhecimento está na palma da nossa mão e é muitas das vezes gratuito, e acho que gozar dessa formação e desse conhecimento, obviamente, eu represento uma empresa de apoio especializado, mas muito humildemente digo que, na verdade, um dos segredos para fazer face à concorrência está na vontade e na inquietude na procura de informação, e não só nas empresas especializadas. Obviamente, quem nos escolher, eu sei que ficará a ganhar, mas quem escolher outra empresa ou outros meios de informação, eu sei que também será vencedor. Obrigado por essa resposta. Eu agora queria só fazer aqui uma pausa para nós respirarmos um bocadinho, para voltar a agradecer a presença de todos, para dizer que, caso queiram, têm no final para já mantenham-se aí, mas no final desta conversa podem ir preencher o diagnóstico na página da Fitness Experts. Demora 3 minutos e aborda os 5 fatores estratégicos de gestão que na Experts gostamos de abordar quando acompanhamos clubes. Estes 5 fatores estratégicos abordam muitas das coisas que tivemos a falar aqui, do marketing, a análise financeira, a gestão de recursos humanos, etc. E vocês poderão, em 3 minutos, ter aqui um raio-x simples de como se encontra o vosso clube,
E depois, no caso de quererem, e só no caso de quererem mais informação, poderão depois entrar em contacto connosco. Já disse também, já deixei toda a gente à vontade, que se quiser dizer de onde vem, pode dizê-lo e eu estarei disponível para fazer uma visita. E gostava de colmatar aqui uma falha que foi inteiramente minha no início, que foi agradecer a toda a gente, à minha equipa, ao José Júlio, à Portugal Ativa, às pessoas que estão lá em casa, a toda a gente do fitness, e não agradecer aos nossos parceiros da Geometric. A Geometric é parceira deste podcast desde o dia 1. Tem sido, aliás, uma parceira que nos tem acompanhado não só à Experts, mas ao Grupo Academy, com vantagens para, obviamente, alunos e clientes de parte a parte, e que eu agradeço, obviamente, o apoio neste podcast, porque nos ajuda a desempenhar este papel ainda melhor. Não vão já embora, fiquem por aí. Nós vamos já de seguida seguir com esta conversa com o José Júlio e eu vou tentar, outra vez, mais uma vez, mudar aqui um bocadinho o rumo um, e, e perguntar-lhe o seguinte. Eu sei das vantagens de ser associado Portugal Ativo, elas são muitas das vezes desvalorizadas por alguns elementos do mercado, mas há algumas que são, mas eu vou deixar este papel de brilhantar esta parte para o José Júlio. Quais são as principais vantagens que se destacam ao ser associado Portugal Ativo e se há alguma no forno que esteja prestes a ser lançada e que alguém lá em casa não saiba e que deva saber e se calhar ainda não é associado e pode se tornar associado em breve. Sim, senhor. Bom, eu costumo responder, mas quais são as vantagens? O que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Normalmente é o que se pergunta e eu lembro-me sempre, a minha primeira interjeição é dizer, ui, não me pergunte isso, não me pergunte isso. Isto porquê? Eu lembro-me sempre do que diz, e eu vou lembrar outra vez, uma figura que está sempre presente no fitness e continua, felizmente, a estar presente no fitness e de uma forma muito efetiva, que é o professor José Luís. Professor José Luís Costa. E ele diz que nós temos que encarar... Queres ser feliz, treina com o José Luís. Se queres ser feliz, treina com o José Luís. De Ora, certeza que alguém que exatamente, é um está a grande ouvir lema. este O grande lema comentário, de vida. de certeza que já o ouviram, e se já o ouviram, podem pôr aqui nos comentários que já ouviram o Sr. José Luís em algum encontro da Portugal Ativa dizer isto. Se queres Se ser queres ser feliz, treina com o José Luís. feliz, treina com o Zé Luís. Exatamente. E ele costuma dizer que há duas perspectivas de análise de todas estas questões. Uma que é mais interesseira, outra que é mais interessada. E ele tem razão. Aquela que é mais interesseira, bom, vai logo diretamente o quanto é que eu posso ganhar, o que é que eu posso poupar, o que é que eu posso... E, portanto, qual é o meu interesse económico direto em ser associado da AGAP, agora Portugal Ativo. E eu compreendo que nós gostamos sempre de ter descontos. Até eu fico muito satisfeito quando vou comprar qualquer coisa a uma loja e vejo que está com desconto de 40% ou 50%. Eu fico radiante e muitas vezes até vou comprar o que não preciso. Portanto, os descontos também é muito engraçado, também é muito interessante. E este critério meramente economicista ou monetário também é bom. E económico também realmente atrai pessoas. Mas não é isso o fundamental. Neste critério ainda das vantagens, há tudo aquilo que é muito evidente já. Por exemplo, os seguros. Se não fosse o trabalho da associação, os seguros ainda tinham o preço que existiam quando eu comecei a trabalhar neste âmbito associativo. A trabalhar, e quando eu falo em trabalho, atenção, penso que todos sabem que os órgãos sociais da associação não ganham nada, atenção, temos uma missão que devemos cumprir da melhor maneira, não ganhamos nada, atenção, que isto seja claro para toda a gente. Mas quando comecei efetivamente a dar um bocadinho de mim para que o setor fosse forte, desde logo preocupámos-nos em verificar, em ver o que é que podíamos ter de vantagens com quem fornecia serviços que eram obrigatórios, por exemplo, seguros. Quem vendia seguros. E então foi por ação da Portugal Ativo que os seguros desceram tanto. E hoje o mercado oferece seguros já realmente bastante baratos, porque naquela altura nós pusemos todos ao barulho, todos à bulha, digamos assim, todas as companhias, e conseguimos uma descida brutal. E hoje em dia temos, se bem que pode esporadicamente haver alguma companhia que vá agredir o mercado, quando eu digo agredir, em bom sentido, atenção, o mercado com um preço mais baixo, eventual, mas temos, por exemplo, hoje uma companhia que se chama Portugal Ativo Seguros, que é uma companhia que tem dois sócios, digamos assim. Um é a própria Portugal Ativo e outro é uma empresa de mediação de seguros que é a SABSEG.
E, portanto, nós tentamos sempre ir às companhias nacionais buscar os seguros mais baratos. Seguros mais baratos para os associados. Quer os associados sejam as empresas, quer dizer, os ginásios, quer sejam os profissionais. Por isso é que temos a figura do associado, do profissional aderente, que tem seguros muito baratos, nomeadamente, já não me estou a referir àqueles que são obrigatórios para os clientes, que são os seguros de acidentes de trabalho, os seguros de acidentes pessoais na prática desportiva, assim é que é, para o cliente, quer os outros, que são esses sim, os seguros de acidentes de trabalho para o profissional e até o seguro de responsabilidade civil para o profissional. Mas já há uma vantagem também. Há uma vantagem também que quase paga a cota da Portugal Ativo, que é as das licenças das músicas e Direitos musicais, sim, do passe exato. música, da Não só, não SPA. só. Exato, não só. São os direitos musicais, neste momento já não é cobrado pela Passo Música, é cobrado pela Audiogest, portanto, mas é o correspondente, antigamente cobrado pela Passo Música, que são os direitos conexos, os direitos de artistas e de produtores fotográficos, e depois há também o outro que é cobrado pela SPA, pela Sociedade Portuguesa de Autores, para os autores das letras, os autores das músicas. E quanto a estas duas entidades, a Portugal Ativo, antigamente a GAP, fez e continua a manter sempre, fez acordos, e os acordos são muito simples. Nós informamos o mercado e vocês cobram a um preço mais baixo aos nossos associados. Isto não tem muita ciência, não é? É uma troca, digamos, win-win. Nós informamos os associados, porque os associados não perdem nada com isso, porque são obrigados por lei, ninguém mais obriga, é a lei que obriga a pagar. Por outro lado, pelo nosso trabalho de difusão desta informação, os associados pagam menos e, em certos casos, bastante menos pelos direitos musicais pagos então a estas duas entidades. A SPA e agora a Audiogest, que antigamente Júlio, e eram há os alguma cobrados para oferta aí no forno? Mas há outro, mas já agora deixe-me só concluir, Sim, porque muito rapidamente. Há outra entidade, já desde 2020, que entrou em vigor na realidade depois da pandemia, que é a GEDIP. A GEDIP é pelas emissões televisivas, nomeadamente de canais generalistas. Já não tem a ver com a música, mas com a emissão. E o ginásio que tenha uma televisão também tem que pagar, mesmo que esteja desligado. Desde que esteja ligado ao cabo, por exemplo, pode estar naquele momento desligado à televisão, mas se houver a possibilidade de captar a imagem, a GEDIP também já cobra isto e nós também fizemos um acordo para que o valor a pagar seja menor, está a ver? Portanto, há aqui efetivamente estas vantagens que são económicas, digamos assim, e que só isso já paga a cota, que a cota mantém-se quase inalterável desde 1999, houve uma ligeira acerto depois para débito direto há 2 ou 3 anos, mas praticamente mantém-se inalterável. Portanto, há exatamente 26 anos, exatamente. Ora, mas agora outras vantagens também, uma delas está próxima, a formação. Nós vamos ter um congresso que vai atribuir 1,7 unidades de crédito para os profissionais que forem assistir. E o custo é quase mínimo, é para o almoço, digamos assim. Portanto, é também uma outra vantagem. E não só aí, como depois, e o André também já colaborou nisto, nos próprios encontros regionais que temos, não é? E, portanto, que também concede determinadas unidades de crédito, ou parcela de unidade de crédito, mas que efetivamente são tudo isto paga e repaga e torna a pagar a cota. Portanto, quanto mais não seja por isso. Mas deixe-me salientar o principal. O principal não é isto. Esta é a tal perspectiva interesseira, ok? Que toda a gente tem direito a tê-la. Mas a interessada é ter um setor coeso, ter um setor que possa ir junto da tutela, que quer publicar leis absurdas para o setor, que vão trazer problemas fantásticos ao setor, e nós temos ali uma voz a dizer, calma, ainda agora foi aprovada a portaria, agora em dezembro de 2023, entrou em vigor o ano passado, embora agora ainda em fiscalização não muito efetiva, mas é uma portaria que poderia ter sido realmente bastante melhor, mas em que nós interviemos bastante ao dizer calma lá com aquelas regras de por 10 clientes uma sanita, mas o exercício não dá vontade de ir ao quarto de banho, meus amigos. Portanto, tenham lá calma. Há ginásios de todas as tipologias. Há um ginásio premium em que efetivamente as pessoas não querem esperar para tomar banho e têm que ter mais duches, mas também há os ginásios low cost em que a pessoa sabe que está a pagar muito pouco e que pode esperar mais para
tomar banho, se quiser tomar banho no ginásio. E todos estes alertas são feitos por quem? Pela associação. Porque é a voz do fitness em Portugal. E se a associação não for forte, e para isso também tem que ter meios, naturalmente, se não for forte, pois naturalmente que não resulta este trabalho em prol dos ginásios. Deixe-me aproveitar para agradecer eu também aos parceiros que a própria Portugal Ativo vai tendo, e cada vez tem mais. É porque o mercado entende que efetivamente vale mesmo a pena ter uma associação forte. Acho que respondi. Sim, Penso olha, José Júlio, eu gostava de. Eu não estou aqui, obviamente, para passar. Para passar a mão pelo pelo da associação ou pelo próprio José Júlio, nós não, nem conhecemos já há precisa. muito tempo. Eu gostava de passar, fazer aqui o meu testemunho. Eu fui profissional e responsável por um espaço de fitness e também em tempos duvidei do papel da associação. E é importante dizer isto, que foi preciso passar para o outro lado da barricada e estar mais perto do vosso trabalho. E aí, obviamente, a responsabilidade é apenas e só minha, porque foi a mudança de trabalho que me obrigou a estar mais próximo, não propriamente vontade em conhecer, mas hoje em dia conheço um bocadinho melhor o trabalho e, acima de tudo, a dureza do trabalho, que é lutar contra o poder político. E lutar contra o poder político significa aquilo que muitas outras classes de trabalhadores também fazem, como nós recordamos aqui, nós não temos uma ordem, mas vemos o trabalho a ordem dos enfermeiros, ou a ordem dos médicos, junto de e outros poderes de outros setores de atividade que têm junto do governo e que às vezes têm lutas de décadas para mudar também um ou outro pedaço da legislação, e há algo que nós todos reconhecemos nessas classes, e às vezes são os professores, outras vezes são os enfermeiros ou são os médicos, que é quanto mais unidos eles estão e mais barulho, entre aspas, eles Uhum. fazem, mais resultados eles têm para a classe. E eu gostava de fazer o meu apelo também, porque no fundo, sendo neste momento não operacional, mas consultor, mas sendo um defensor acérrimo do exercício físico e das vantagens que ele traz para toda a gente, dizer que era realmente importante que o setor pagasse as cotas de associado, não só pela versão em terceira, isto pegando pela expressão do Sr. José Luís Costa, do professor, mas pela parte interessada, porque acho mesmo que juntos seremos mais fortes, juntos facilitaremos o trabalho da Portugal Ativo junto do, do Estado, junto de quem legisla, independentemente da cor política que esteja no poder, para efetivamente conseguirmos mais e melhores condições para o setor. E mais e melhores condições para o setor vão ser sempre mais e melhores condições para o país, direi eu, e para a população do país. Uhum. Pronto, esse é o meu apelo também, embora eu não seja o entrevistado, acho que às vezes é importante falar da minha própria descrença e da minha crença atual, que eu acho que Obrigado. é importante ter. Eu ia agora aqui para a reta final e deixar-lhe com uma questão minha, e se calhar a do Pedro Simão já está respondida, mas deixar deixe perguntar a sua questão para o próximo convidado, que eu já lhe vou explicar quem é. E para já, fazer-lhe uma última questão. Se estivesse dentro dos problemas que reconhece ao setor, sabendo de alguma, diria eu, apreensão que às vezes existe nos clubes pequenos, pela presença destas marcas que muitas das vezes amedrontam, embora eu concorde ali com o João Caneco, que fez um comentário a dizer que a concorrência é boa. Obviamente que sim, a concorrência faz-nos crescer, faz-nos repensar, faz-nos reapresentar novas soluções e, nesse sentido, também melhorar o nosso serviço. Mas ainda assim é de facto muitas das vezes desestabilizador a presença de muitas marcas ao nosso lado. Então, neste está-me a faltar aqui a palavra, neste contexto, era isto que eu estava a perguntar, neste contexto atual, se tivesse uma varinha mágica que pudesse mudar alguma coisa, e eu sei que o José Júlio é jurista, seja a nível de legislação, seja outra, qual seria? O que é que mudaria e porquê?
Pois, isso é mais complicado de responder, mas vou-lhe responder, naturalmente. E peço desculpa desde já a quem está a assistir, porque eu não quero ser maçador e aqui tenho que ser um bocadinho maçador nestes termos. Maçador, enfim, pelo menos acho que me vão compreender porque estamos todos no mesmo barco, não é? Seria uma perspectiva mais europeia. Nós temos que lutar na Europa também. Hoje em dia muito vem da Europa e muita percepção vem da Europa. Para terem uma pequena ideia, eu sei que a resposta que o André estava à espera que eu dissesse é a primeira vai ser lutar para descer o IVA. Isso é uma consequência. Não pode ser, penso eu, porque é o que eu sou Por acaso recorrentemente. não, por acaso não. Mas também não Mas importa. normalmente eu É ouço isso. importante a sua medida número um, essa é que é importante. Sim, sim, claro que sim. E não há dúvida nenhuma que o IVA beneficiaria, sem dúvida nenhuma, a descida do IVA beneficiaria, sem dúvida nenhuma. Mas isso decorre de uma percepção. Portanto, o que eu gostaria de mudar era realmente esta percepção na União Europeia acerca dos enormes benefícios para a sociedade. E nós estamos a fazer esse trabalho. Era daí que depois decorreria a tal baixa do IVA. E já agora só um apontamentozinho, só para corroborar esta ideia. É curioso que os países que têm maiores taxas de penetração são também os países que têm menor taxa de IVA. É engraçado isto, não é? Que são os países do norte da Europa. A Noruega tem 0%, a Suécia, perdão, a Dinamarca tem 6% e a Finlândia agora até aumentou, mas tinha 10, passou para 14, mesmo assim muito longe da nossa taxa que é de 23, não é? E as taxas de penetração são em contrapartida as mais elevadas. Nestes três países situam-se entre 16 e 21%, veja lá, de taxa de penetração. E nós temos uma taxa de penetração, vou dizer isto em primeira mão, que só é para ser comunicado no Congresso da sexta-feira. Mas a nossa passou agora para 7,6%. Está a ver? 7,6%. Estes países, que foi uma subida boa, 0,7 pontos percentuais, 6,9 para 7,6. Estes países têm taxas entre 16 e 21, veja lá, com taxas de IVA mais baixas, nomeadamente a Noruega com zero, não é? Com 0%. Claro que depois temos um outro quadro aqui na Europa que também não ajuda muito, porque há alguns países com taxas mais elevadas, a Croácia depois e ali a Hungria com 25, 27, mas o resto abaixo da nossa, naturalmente. Portanto, seria, efetivamente, para responder mais objetivamente, seria esta abordagem junto dos nossos deputados na União Europeia, que é um trabalho que eu estou a pensar muito, digamos, incentivar. E porquê? E porquê é que é isto? E deixava só esta reflexão também. Podem-me dizer, bom, mas isso não é uma medida única, isso passa por uma intervenção mais concertada. É verdade, mas temos que começar por algum lado. E, na realidade, uma vantagem rápida para o próximo ano que eu gostaria de implementar seria aquela que já está a ser discutida neste momento com o Estado, não sei se sabem, mas o Estado, o Governo, estava a desenvolver um Plano Nacional Estratégico para o Desporto. E nós estávamos envolvidos nesse Plano Nacional Estratégico para o Desporto e, resumindo, a nossa principal medida proposta ao Governo era uma reivindicação política em termos de IRC, IRS e TSU. Quer dizer, portanto, uma rubrica própria para o IRS e não a insignificante dedução de 30% sobre o IVA que temos hoje. Penso que quem me está a ouvir sabe do que é que eu estou a falar, isso é quase insignificante o que temos hoje. Mas esta proposta que nós fizemos incluir, pelo menos nas recomendações do Plano Nacional Estratégico, agora não sabemos quem é que aí vem no governo, naturalmente, seria esta, que as empresas que pagassem o ginásio aos trabalhadores estivessem isentas nessa medida, desse valor que pagavam aos ginásios, frequentados pelos seus trabalhadores, estivessem isentos de IRC. E para os trabalhadores, a isenção em termos de IRS e de taxa social única, uma vez que é um benefício e, em termos normais, deveriam pagar também ao Estado por isso. Portanto, essa isenção também. E penso que tem sido uma medida bem acolhida, ou melhor, uma proposta, não é medida, uma proposta bem acolhida. Portanto, a primeira era essa. Depois, a tal sensibilização na União Europeia. Mas sou eu, atenção, isto já estou a assumir esta proposta do ponto de vista individual, mas já nem sequer é como Portugal ativo, embora tenha conversado muito com os meus pares e com os meus colegas e eles estejam de acordo com isso.
Não sei se têm noção destes números. Nós pedimos, a Portugal Ativo pediu à Deloitte, está a haver uma outra tarefa da Portugal Ativo, de própria informação interna, pedimos à Deloitte, e em 2022 o estudo foi publicado em dólares, pedimos o impacto em Portugal da inatividade. Da inatividade dos portugueses, quer dizer, não fazerem exercício. E a Deloitte conclui com estes números aterradores. Em Portugal, a inatividade custa 1.000 milhões ao sistema de saúde português, dos quais 2/3 é o Sistema Nacional de Saúde, que estamos todos nós a pagar. 2/3 são 632 milhões, salvo erro, de euros que custa ao Sistema Nacional de Saúde. Só a inatividade custa isto. Atenção, o Serviço Nacional de Saúde custa muito mais. A inatividade representa isto. E depois acrescenta ainda isto: a perda de produtividade por falta de atividade física é avaliada em 1,6 mil milhões de euros, de dólares, uma vez que o estudo foi feito pela Deloitte nos Estados Unidos. E cada inativo custa cerca de 1.165 dólares em custos de saúde e produtividade. Logo, temos que envolver a classe médica. Enquanto a classe médica responder, mas os ginásios só precisam de 300 ou 500 horas de formação, não vão seguramente colaborar connosco. É um trabalho que também tem que ser feito pela associação, que já está a ser feito há um tempo, atenção, mas tem que ser reforçado, que é o convencimento, em bom sentido, da classe médica sobre a realidade que temos no mercado e depois, na União Europeia, haver diretivas que sejam válidas para a Europa inteira, entre os quais país está o nosso, Portugal. Portanto, é isso que eu diria. Certo. Olha, José Júlio, ainda antes de acabar, gostava que colocasse uma questão à nossa, que é a primeira convidada do género feminino, que é a Uhum. Cristina Coutinho. Ela é diretora de negócio da marca Fitness Up. Uhum. E não sei se tem alguma questão para ela, mas vou desafiá-lo a deixar-lhe uma questão Uhum. para o próximo episódio, que será dia 26 de maio, última segunda-feira Sim, de maio. senhor. E cá estarei também para ouvir. Uma questão para a Fitness Hut. Sim, senhor. Olha, tenho visto com satisfação que é uma outra marca que está a crescer e a crescer bastante, sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de saber se há. Enfim, isto não é preparado, atenção. É, portanto, uma questão que pode ter toda a propriedade ou nenhuma. Portanto, sou eu o único responsável. O que é que pode distinguir uma cadeia fitness app de uma outra cadeia portuguesa de ginásios que seja sua diretamente concorrente? Vamos utilizar aquela palavra mais conhecida. Portanto, o que é que distingue a fitness app e qual o segredo para um êxito de uma cadeia como o fitness app? Eu vou querer saber a resposta a essa pergunta. Qual o Eu segredo? também, eu também, porque vejo crescer também muito a marca, felizmente, não é? Portanto, fico Claro. satisfeito de saber a opinião dessa vossa próxima convidada e cá estarei a ouvir, se podendo, naturalmente, e espero que sim, cá estarei para ouvir. Perfeito. Olha, José Júlio, resta-me agradecer imenso a sua presença, dizer que estamos sempre muito honrados pelo receber. A Telma, aliás, fez questão de escrever isso nos nossos comentários. Na sexta-feira lá estarei, no Congresso da Portugal Ativo, eu e mais elementos da equipa da Experts. Obviamente o Grupo Academy estará em peso, somos parceiros próximos da Portugal Ativo. Gostamos de pôr os atos onde pomos as palavras e acreditamos mesmo que a união do setor passa por todos os agentes, sejam eles, lá está, entidades de formação, de consultoria, parceiros nos equipamentos e, obviamente, quem faz tudo acontecer, que são os profissionais e gestores. Agradecer-lhe até já quase. Sim. Dizer-lhe que será sempre bem-vindo numa data futura e, obviamente, será sempre bem-vindo a escutar e fazer parte da audiência destes episódios nas próximas edições. Vai continuar, e relembro toda a gente que está connosco, vai continuar a acontecer na última segunda-feira do mês. Esta foi excepcionalmente uma data adiada por causa do apagão da última segunda-feira de abril. Aproveito também para agradecer a toda a gente que esteve a ouvir, de todo o lado. Se quiserem realmente receber a nossa visita, vão à página, deixem-nos mensagem, nós podemos visitar-vos. Não se esqueçam que há um diagnóstico para preencherem sobre o vosso negócio na página da Fitness Experts. Há também hipótese de nos seguirem nas redes sociais para estarem atualizados sobre os conteúdos que vamos partilhando sobre
gestão de clubes de fitness, sejam eles grandes, pequenos, mais centrais ou mais periféricos, mais orientados para cross-training, crossfit, Aerox, pilates, seja o que for, nós estamos lá para vos ajudar, para trazer-vos esse insight. Vamos continuar por aqui com mais episódios deste podcast Ask the Experts, com mais personalidades. A próxima será já a Cristina Coutinho, da cadeia Fitness Up, e seguir-se-á depois Francisco Seita, também CEO do BeLive e de uma nova marca de estúdios em Lisboa. E por isso, muito curioso com as próximas conversas. Muito obrigado, José Júlio. Sim, deixa-me agradecer. Também deixe-me agradecer, primeiro a si e à Fitness Experts, sem dúvida nenhuma, e ao Grupo Academy. Obrigado pelo convite, que é sempre com prazer que estou presente. Mas agradecer também aos resistentes que estão, que continuam, por me ouvirem. Eu sei que muitas vezes entusiasmo com as palavras e portanto falo muito, mas é só para tentar ajudar, para tentar pôr aquilo que conheci ao longo destes 32 últimos anos, pôr também ao serviço dos outros, do setor, que são os colegas, são meus colegas, eu não sou mais do que isso, sou colega, e portanto agradecer muito àqueles que estiveram aqui a ouvir também. E outras questões estou sempre ao dispor, claro está. Sei que estão aqui alguns comentários a surgir agora, mas tenho todo o prazer, como sabem, de responder depois também pessoalmente. Ao Helder, por exemplo, acredito que ele venha cá na sexta-feira, penso eu. O João também pode estar presente portanto, no Congresso, e espero ver os que vieram aqui, espero vê-los depois também no Congresso. Muito obrigado a todos. Pedro também foi nosso aluno cá em Coimbra, José Júlio. O Pedro, sim, lá está. Exato. Aproveito para dizer também, e estão aqui a cair alguns comentários sobre a postura e o comportamento de alguns médicos. É importante também salientar que muito tem evoluído a classe médica em Portugal no que diz respeito à atividade física. É importante reconhecer essa evolução. Acho que toda esta onda, avalanche de informação na palma das nossas mãos tem contribuído muito também para a sensibilização de todas as classes, não só a classe médica. É indesmentível hoje em dia, para qualquer pessoa, que o exercício físico é incontornavelmente um pilar da saúde humana, e por isso acho que tem evoluído muito as prescrições ultimamente e os aconselhamentos médicos em relação ao exercício físico, e até a desmistificação de alguma parte do setor. É importante dizê-lo. Obviamente, a Helder, o João, estaremos, eu e o José Júlio, separadamente ou em conjunto, disponíveis para discutir estes assuntos convosco, se calhar agora em off. Na sexta-feira estaremos pessoalmente no Centro de Congressos de Lisboa, o José Júlio como anfitrião e eu como parceiro da Portugal Ativo. E gostava de me despedir com aqui 2 ou 3 referências. Uma, à equipa que está por trás deste podcast e faz tudo acontecer, os meus colegas no Grupo Academy, obrigado a todos. Agradecer também à Geometric pelo apoio que dá para a realização deste podcast. E, por fim, como faço quase sempre e de forma muito justa, reconhecer o trabalho de todos os profissionais que abrem os ginásios, muitas das vezes ainda antes das 7 da manhã, e fazem tudo acontecer, e que sem eles nada seria possível. E às vezes são estagiários e outras vezes nem sequer têm informação específica na área, e ainda assim fazem acontecer, permitem que os espaços estejam abertos com qualidade, e que continuem a fazer milhares de pessoas, e felizmente hoje soubemos que de 6,9% já são mais 10,7% de pessoas mais saudáveis e mais felizes por esse país fora. Obrigado a todos que ouviram, e muito boa noite. Vemo-nos dia 26 de maio. Obrigado, José Júlio, e até sexta, até já. Boa noite. Boa noite.